Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod, o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi, sou sócia da Franco Vieira Engenharia e apresentadora desse podcast. E ao meu lado eu tenho aqui Larissa, maravilhosa, nossa síndica profissional, que me ajuda e me apoia nessa missão, né? Porque eu, de síndica, não sei nada, eu sou prestadora de serviço. É isso, eu sou a Larissa Azevedo, a sócia proprietária da Dharmacon, e eu vim embelezar esse painel com a Roberta, além de falar sobre condomínio com pessoas muito importantes e de muito nicho, muito nicho, Gente, não, muita influência. Isso. A gente está falando aqui com pessoas que têm um nome fortíssimo no mercado condominial, E gente. falando em nome fortíssimo, Roberta, eu vou apresentar uma pessoa que vai dividir a mesa com a gente hoje, mas antes de apresentar, eu quero contar uma história com essa ela pessoa. tá fofoqueira. Vou contar uma história com essa pessoa. Eu assumi um condomínio na zona sul do Rio de Janeiro. E quando eu assumi esse condomínio tava todo pancado, todo errado, sem seguro, sem manutenção contra todo errado. E aí deu aquele estalo da gente correr, fazer tudo, obviamente. Botei seguro, fiz a manutenção, fiz tudo direitinho. E o que aconteceu, Roberto? 2 meses depois o prédio pegou fogo. Meu Deus. E quando ele pegou fogo, o que acontece? O bombeiro foi lá, instalar o hidrantezinho, botar... Estourou toda a tubulação de água. A gente não tinha água para apagar um incêndio no condomínio. Meu Deus. E aí veio uma síndica do condomínio à frente. Não e tô se acreditando. voluntariou Não estou a apagar acreditando. o meu incêndio, literalmente. Que está nessa mesa. Essa síndica está nessa mesa. Então, gente, eu apresento a vocês Ana Maria Malé, advogada, síndica, dona de imobiliária, dona da... Não pode falar palavrão, quase que eu falei. Dona de tudo, gente. Ana, seja muito bem-vinda à mesa. É um prazer te receber aqui hoje. Obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui para esse bate-papo, para trazer muita informação, muito conteúdo, né? Estou aqui com a minha sócia, Luana Sardinha, e a gente vai conversar aí um pouquinho sobre esse dia a dia no condomínio, né? Que não é fácil. Realmente esse episódio que a gente se conheceu, um episódio triste. A gente hoje trouxe uma amizade entre nós, mas realmente no dia foi uma coisa muito tensa, foi de madrugada, né? A gente realmente, o prédio é em frente, a gente abriu, acolheu os moradores do meu condomínio desceram com água, café, foi uma coisa realmente todo mundo ficou muito nervoso. Vários prédios foram evacuados ali para poder... Entender, né? Até o que estava acontecendo. Realmente foi complicado e eram mais de 10 mangueiras que saíam de dentro do condomínio. A minha preocupação, claro, depois do episódio ruim, foi com a minha conta d'água, né? Porque foram 3 horas para apagar o incêndio. Foi uma coisa bem intensa. E eu precisava, para levar para a concessionária de águas, da certidão do Corpo de Bombeiros. Então eu falava com a Larissa, a gente não se conhecia pessoalmente, né? Porque realmente o episódio foi de madrugada, começou por volta de 4h30 da manhã, esse incêndio. E eu fiquei atrás dela com relação à certidão, e ela prontamente conseguiu, realmente demorou um pouco por algumas burocracias, né, do Corpo de Bombeiros, mas ela conseguiu me fornecer a certidão e a concessionária não me cobrou as 3 horas de água. Imagina a minha situação. Ela apagou um incêndio no meu condomínio e eu não conseguia fornecer uma certidão para ela. O meu desespero nesse momento. Como é que fica o coração da síndica nessa hora, hein? Muito. Hein? E falando em síndica... Ela já foi apresentada aqui, né? Mas vai. Um pouquinho. Enche a sardinha dela, Roberta. Eu vou jogar a rede. Tchau, vem, sardinha, vem pra cá. Síndica maravilhosa, 5 estrelas, ali com aquele carimbo. Sim. Que tem uma experiência enorme aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. Conta aí um pouquinho da sua vida no setor condominial, conta um pouquinho da sua experiência nesses anos que você tem como síndica profissional. Como tudo começou? Primeiramente, agradecer, né, o convite de estar aqui. É uma honra estar compartilhando essa experiência com vocês. Confesso que estou nervosa porque é meu primeiro podcast, então... Ai, que maravilha, que honra, né? Estou estreando aqui primeiro hoje. Primeiro de muitos. Então, eu sou goiana, moro no Rio há 14 anos e vim me aventurar aqui, não na área condominial, mas aquela toda história, né? Ninguém se torna síndico porque quer, porque foi obrigado por algum motivo. Eu me tornei síndica do meu prédio, não durei muito tempo, mas foi uma história que vem se construindo aí por 10 anos. Foi o pontapé inicial, Foi né? o pontapé inicial, trabalhei dentro de condomínio como gestora predial
E lá dentro eu organizei o condomínio e fui vendo uma oportunidade de negócio ali. Foi onde eu me qualifiquei, estudei, continuo neste condomínio, só que agora como prestadora de serviço. E agora como síndica profissional também, junto com a Ana Maria Malê e a Audácia Síndicos. Maravilhosas. Antes da gente falar do assunto que a gente vai discutir aqui, que é muito importante, que é convenção e regimento interno. A gente vai falar desse tema aí, que eu acho que tem muita coisa para ser dita, né? E muita coisa para ser esclarecida. Eu queria entender como é que começou essa sociedade de vocês e por que o nome Audácia. Será que é porque vocês são audaciosas? Bom, a gente se conheceu em São Paulo, a gente não se conheceu aqui no Rio, a gente se conheceu na certificação de síndico 5 estrelas, eu também sou. E a gente se conheceu lá, né? Então, eu realmente fiz essa prova. Eu tinha muita vontade de fazer, uma certificação importante. Mas fiz como um desafio, né? Realmente é uma prova que você precisa estudar ou ter um know-how no mercado, porque é uma prova que pega todas as nuances, né? Seja a prática quanto a jurídica. E fiz a prova e passei, a gente tem que receber a certificação numa festa, né? É quase uma colação de grau, né? Exatamente, solenidade. lá em São Paulo. Eu não conhecia muita gente. Então, eu não sei como que a gente, na hora, tipo assim, a gente se esbarrou, ela também tava meio sozinha, a gente começou a andar junto e ficamos. A gente tem até, essa semana ela postou uma foto linda, cara, da gente no evento, sabe? Na verdade, a gente tem 2 fotos lindas lá, né? Uma que a gente bateu naqueles, tipo, lambi-lambizinho. E uma outra que a gente estava aguardando a certificação. São as melhores fotos. E aí a gente ficou amiga, a gente, né, no Rio de Janeiro, e começou a se falar e conversar. E com relação ao nome, né, o nome é uma empresa que eu já tinha, né, eu tive um brechó, porque a gente não tem nada para fazer, ainda tem uma loja, né? Imagina. Então, assim, eu tive um brechó com a minha mãe. E o nome era Audácia, comércio de usados e tal. E a gente fechou logo depois da Copa. E o nome sempre ficou ali. A minha mãe morre de ciúmes desse nome, né? Inclusive, para mudar foi uma luta. E tem que ressaltar que ela ainda... ela ainda é sócia. Ela ainda é sócia. Ela não saiu, porque minha mãe não é mole, não. E ela relutou um pouco, mas eu falei assim, não, vamos mudar e vamos usar, né? A gente já tem aí o CNPJ, um CNPJ... bom, o nome agradou, a gente conversou e aí virou a Audácia Síndicos. Cara, eu acho que tem tudo a ver com vocês. E é um nome com propósito. Sim. E casou muito bem. Não ficou parado ali na gavetinha dela à toa. Ficou parado porque tinha um propósito para ele aí. E é um pouco a história do Dharma, né, Roberta? Sim. O que tem que ser, ele veio Vai pra acontecer. existir, é isso. Não, e digo, a primeira vez que eu fui síndica foi porque minha mãe mandou. Ai, essas mães. Não, ela assim, é aquela coisa, aquele conflito de condomínio, né, que quase não tem, enfim. Eu odeio aquela síndica, você vai ser síndica, você tem que ser síndica. Não quero ir na reunião, Mas quem vai é você já você. tava nesse ramo condominial Mas você imobiliário. já era advogada? Não, mas já era advogada sim. Eu sou síndica até hoje desse condomínio. Não moro mais lá, mas ela me colocou e eu fiquei. Assim, porque ela quis. Muito obediente. Tipo essa assim, mulher. não tem muito. Porque eleição é política, né? Na verdade, política. condomínio é política. Então, quando você faz ali um grupo que realmente está empenhado e se dedica e faz a coisa de forma correta, E sem faz um bom passar trabalho, dos sim. limites e faz um bom trabalho, realmente você E consegue. assim, você sendo advogada também, eu acho que já é meio caminho andado, não é? Facilita. Facilita muito o processo, né? Facilita. As pessoas às vezes confundem um pouco, mas a gente tem que deixar bem claro que ela não é advogada do condomínio. Eu não Isso é presto importante, serviços né? jurídicos. Não pode, Ela não- né? O entendimento é diferente, mas eu não presto serviços para aquele entendi. condomínio que eu sou síndica. Isso não. Entendi. E aí, regimento interno e convenção coletiva. Vocês trabalham muito na Zona Sul, né? Convenção... Condominial. de Eu falei coletiva. Gente, olha só. A pessoa prestadora de serviço que está perto do dissídio. É a cabeça de uma Mês empresa. do dissídio. Mês do eu tô dissídio. aguardando, né? Todo Já mundo tá já aguardando ali É o o pagamento momento, do pessoal. É o momento que o empresário chora e ninguém isso vê. aí. É Tá isso. aguardando ali o A gente resto está do- esperando a dos Gente, porteiros, né? Por isso que a Lari tá aqui do meu lado, gente. Pra esses momentos, né? Mas vamos falar desse tema, Lari? Vamos falar desse Conduza. Vamos falar então com o lado jurídico da Ana Maria Malé. Ana, quórum. Vamos falar e explicar pro pessoal que mudar a convenção não é uma Da noite flor pro dia. tão fácil assim que a gente planta e ela já semeia e já floresce linda. Como é que a gente começa esse processo num condomínio? Tá, primeiro eu vou falar um pouquinho assim da situação que tem que ser analisada no condomínio, que principalmente na Zona Sul, que são os prédios mais antigos, né? Zona Norte também, mas já
outros bairros já tem condomínios mais novos que já estão atualizados, mas a gente tem convenções aí de 1960. Né? Antes do Código Civil atual. Outra época, outras regras, outros conceitos, né? Né? A galera dos anos 80 também, que fazia muita coisa que hoje não pode mais fazer. Enfim, a gente se depara com convenções muito antigas. E as pessoas sempre têm aquela coisa, antigamente precisava da unanimidade, e hoje não mais. A legislação também evoluiu porque você inviabiliza o condomínio com uma unanimidade, né? Basta um falar que não e já era. Então, assim, nem era justo você ter esse critério, né? E a convenção, assim, tão antiga, o prédio, ele não se conecta mais ali. Ele não consegue mais ser gerido com aquilo. Se cria muito colcha de retalhos com as assembleias. E isso, quando a gente faz uma análise, você tem que olhar todo o livro, né? Com todas as atas. Você perde histórico com para ver o que... Aí, coisas que não poderiam ter sido modificadas são e são respeitadas. Coisas que deveriam ser respeitadas foram modificadas, mas não estão ali. E aí não tem força, né? Tem coisa que não tem força. E vira a questão da habitualidade. Às vezes, a habitualidade vira uma regra. Isso. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E o quórum é de 2/3 atualmente, né? Tem algumas... 2/3 dos presentes não, ou das unidades? E aí a gente, se quiser apimentar um pouquinho, a gente vai falar dos coproprietários, né? Isso aí dá um pouquinho de confusão no RGI. O que é isso? Me fala. Tentar falar de uma forma rápida. Uma coisa é estar ali no ambiente do condomínio, você fazer essa modificação e fazer o documento técnico. E aquele documento ele tem que ser levado a registro. E aí, no cartório, no RGI, que vai receber essa convenção, tem algumas nuances, cai um pouco em exigência. Então, assim, quem estiver fazendo a sua atualização, não se espante com isso. Realmente, a gente ainda tem muita coisa que precisa ser adaptada. Às vezes, hoje, a gente com a internet, a gente vê tanta notícia que parece tudo muito simples. E isso é um processo bem burocrático. Tá? Então, tem que ter o reconhecimento de firmas de todo mundo, documentação de todo mundo, a assinatura, cumprir as exigências que fazem parte do processo. É muito difícil você sair com uma convenção assim 100% perfeita para registro. Sempre vai ter uma exigência e não há problema nenhum. Os condôminos precisam entender que isso é normal. Faz parte do processo. Faz parte do processo. E o processo é lento. É importante. A ansiedade, né? Já tem a convenção nova, já mas voltou, eu já quero, né, falar que meu vizinho não pode fazer aquilo. Nós estamos num processo de registro de convenção de um condomínio que ele já voltou de 3 vezes da exigência do cartório. E sempre com alguma coisa diferente. Nunca é a mesma coisa. Você vai lá, arruma, acata as exigências, né? E vem outras. Aí eles vêm com outras. Em vez deles analisarem e mandar tudo né, explicadinho e tal, não. Vem a prestação. Isso também gera um custo, tá, gente? Porque toda vez que você recolhe essa convenção e dá entrada nela de novo, ela tem um custo. E isso vai o condomínio onerando. Tem que arcar, né? Por isso que é difícil você mensurar um valor de um registro de convenção. Bom, vamos lá. Eu sou leiga, tá? Assumi o meu condomínio hoje. A minha convenção é super antiga. Qual que é o primeiro passo? Assim, eu sei que os moradores querem mudar, existe a necessidade de mudar. Que tipo de assembleia que eu tenho que chamar para isso? Vamos do zero. Para quem o que eu vou recomendar o caminho um pouco diferente, tá? Quando você identifica, você virou síndica lá, identificou, recebe todos os pedidos ali dos moradores, dizendo que é antigo. Não pode andar na área comum. Não pode no play, enfim, aquela coisa. Primeiro, pegar aquele texto, que muitas vezes eu tenho convenção escrita à mão. Eu também tenho um livro, assim. É lindo. Manda bater no Word lá, faz uma comissão, sempre tem os moradores mais empenhados ali, a fazer a trazer essas informações, estou falando pro final pro advogado, isso é importante, não adianta você entregar, olha, atualiza aí minha convenção, eu vou ser legalista. Sim. Eu não sei o dia a dia do condomínio. Sim. E você atualizar uma convenção é uma excelente oportunidade de você restabelecer a convivência, o respeito, né? Então, assim, a convenção tem muita coisa e tem as peculiaridades daquela comunidade, daquele tipo de empreendimento, daquele tipo de condomínio que mudou. Hoje a gente tem aí as locações de curtíssima temporada, tem uma série de pontos que podem ser abordados e regulamentados. Então, assim, minha recomendação para cliente, né, como advogada, pega,
coloca no Word, faz uma comissão, quem é que está empenhado, dependendo do tamanho do condomínio, você consegue até num grupo de WhatsApp pedir para as pessoas que queiram colocar ali as suas observações. Né? Ler. Muita gente quer falar da convenção, mas Nem sequer conhece. leu. Lê a convenção, coloca ali, olha, esse parágrafo, eu gostaria que acrescentasse isso, eu sinto falta daquilo, esse parágrafo aqui não é justo, não funciona mais aqui. Coloca esse dia a dia dessa comunidade, desse condomínio no papel. Não adianta chegar no escritório de advocacia e sair falando que o advogado atende não sei quantas vezes, vai falar pro vento. A gente vai ter que... Por isso que o advogado fica ali anotando tudo. Eu tô aqui anotando, eu tô com o meu dever de casa. O advogado tem mania disso. Então, já faz esse dever de casa completo. Então, traz para a comunidade, estabelece um prazo. Olha, vamos ficar aí 4 meses, 6 meses? Eu não sei, as pessoas trabalham, tem todo o seu tempo. Estabelece. Outra sugestão que pode funcionar também no condomínio. Marca um sábado de manhã, ou o dia melhor que o condomínio funcione, marca uma reunião informal. Cafezinho da Larissa. Não precisa, não precisa ser a assembleia. A assembleia, ela tem que ser o final, ela a tem que chave. ser definitiva, ela é para ali para ser o a assembleia tem que definir. definir, a assembleia é uma coisa séria. Então assim, faz um informal. Traz a comunidade para participar disso. Vai sair uma de besteira? Vai sair economia de palito, vai sair um monte de coisa. Tudo bem, Vamos fazer parte. uma chuva de ideias aqui, né? Traz tudo. E aí, quando Na tiver com assembleia. isso pronto, faz as cotações dos escritórios que podem atender. Geralmente ali tem dependendo do condomínio, é um pouco mais, um pouco menos, dá mais trabalho ou não, pela quantidade de pessoas, mas enfim, traz as propostas dos escritórios de advocacia e aí leva à assembleia, já focado em aprovação para dar seguimento a isso, com as pessoas cientes do que tem ali. Não chegando na assembleia, não, mas o que dá? Não, eu não aceito. Não, o pior é chegar numa assembleia, a gente vai mudar a convenção, tá? E aí o custo é tal. E você ainda nem pensou o que vai mudar, né? E você já cria um problema, que é uma coisa E você já gera um ruído ali, sim, né? E sim, não tem sim. como. E você precisa entender que a assembleia é para votação. O debate tem que anteceder. Você ganha uma assembleia, né? Falo ganhar assim, você obtém os votos necessários em uma assembleia, antes dela, você fazendo essa construção dela. Entendi. E isso influencia na parte dessas reuniões informais, né? Da forma da comunicação do síndico e também a forma como que o escritório de advocacia vai trabalhar junto com o condomínio. E você chama aquele condômino a entender a comunidade dele. Né? Porque é muito fácil você estar lá dentro da sua casa reclamando de coisas que você nem sabe como é que funciona, porque só quem administra condomínio sabe o que é. Então, assim, faça a sua parte. E você, como gestor, como síndico, mostre, olha, eu estou fazendo a minha parte, te dando a oportunidade de você participar. Você não participou porque não quis. Porque o que a gente vê lá na ponta, nas assembleias, é aquele ranço assim, eu não tem ninguém, você veio na assembleia? Não, eu fiz a assembleia, você não veio porque você não quis. Então, assim, isso gera um embate desnecessário, uma coisa muito ruim. Então, faça de forma diferente. Hoje a gente tem e-mails aí, eu vou falar isso que eu sou mediadora também, não tem nada pra fazer, também é mediadora. Meu Deus. Então, assim, a mediação, hoje ela tem que estar dentro, inclusive, trazer para o condomínio a mediação. É uma oportunidade, você já vai fazer esse exercício das pessoas aprenderem a resolver os seus próprios problemas. Para de judicializar, de ficar ali no corredor, se mudar eu vou entrar com ação. Para que isso? Participa, dá sugestão. Agora, também o síndico tem que ouvir, né? Você não pode pegar, vou deixar todo mundo falar e vou fazer o que eu quero. Isso também não é legal. Aí, realmente, tem que judicializar mesmo porque você fingiu que fez a sua parte e você não fez, né? Então, assim, a dica mesmo faça esse trabalho antes. Se todo mundo sabe que precisa, prédios antigos, que precisa melhorar a convenção, atualizar, ok. Traça uma meta. Quantos meses? 1 ano, 6 meses? Aí depende ali do que está acontecendo, mas traça uma meta razoável, porque ninguém vai parar só para fazer isso. É verdade. Né? Você precisa de um tempo hábil para não ficar enrolando e empurrando com a barriga. Faça isso e aí depois, com o escritório de advocacia, leve para atualização. Que aí você vai ter a orientação jurídica e a parte burocrática. Mas o dia a dia é uma grande oportunidade de você trazer ali para aquela coletividade, os proprietários, porque valoriza o condomínio, gente. Valoriza. E a Ana e a Luana, elas falaram da parte de processo, de registro, de exigência e tudo mais. Mas, Ana, esclarece aqui para quem está assistindo a gente.
A convenção, uma vez aprovada na Assembleia pelo quórum necessário de 2/3, ela já passa a ter validade internamente, mesmo durante esse processo de registro para terceiros. Sim, é isso? Sim, porque Fala ela vai estar em pouquinho disso ata. pra gente. Porque para levar a registro, você precisa da ata, né? Com todos os requisitos, com a votação. Então, ali a ata é a prova de que todos estão cientes. Aí, nessa hora, você pode falar, você não foi porque você não quis. Se você fez um bom trabalho antes, você consegue trazer isso. Mas ali na ata já teve a aprovação para aquela coletividade. Só está faltando a parte burocrática, né? E essas exigências, muitas vezes, cai muito isso com a proprietária, que as pessoas esquecem, né? Que tem, às vezes, Então, um montão de nesse gente. momento, aquelas normas que foram atualizadas, o síndico já pode se utilizar delas para os critérios internos, seja Sim. uma mudança Sim, no já critério vale de imediatamente. cobrança. Agora, uma outra dúvida, Roberta. Desculpa te atrapalhar, mas hoje porque eu tô... eu sou hoje leiga nisso, hoje gente. eu tô me cheia de sentindo... dúvida básica. Eu acho que é bom essas Hoje eu tô em dúvidas casa. básicas. Vou guardar aqui para... A gente tem uma outra questão também, que é o regimento interno. Quando o regimento interno ele está inserido na convenção, a gente precisa desse mesmo quórum de 2/3. Sim. Quando esse regimento ele está fora da convenção, ele é um documento à parte, como é que funciona essa alteração? Não, pode ser por maioria. Muitos condomínios não têm, esses mais antigos, têm só a convenção. E aí vão se criando esses regulamentos internos nesse acucho de retalho das assembleias, né? Das atas, né? E aí você meio que tem que fazer um compilado daquilo ali, que são as regras. Porque a gente recebe muitas vezes, como síndico, qual é o horário de mudança? Qual é o dia da mudança? Até que horas? Que horas pode fazer barulho? Posso fazer a mudança também no feriado? Esse dia a dia, o regulamento interno, ele é até pro porteiro. Porque muitas dúvidas que vêm para o síndico, a equipe de portaria, estando bem treinada e tendo o regulamento interno, isso não vai ter essa dúvida. Sim. Quando você comprar um apartamento, se você tem a convenção e o regulamento interno e você entregar para esse novo, proprietário, você já tem ali todas essas regras, né? Só reforçando, você falou de estar separado o regulamento interno da convenção. Eu passei por 2 processos de registro de convenções, um está em curso e o outro aconteceu uns 2 anos atrás. Ambos, o cartório entrou com exigência pedindo que incluísse o regulamento interno na convenção. E aí, o que o escritório de advocacia faz? Ele insere aquele regulamento, mas ele coloca o quórum para possíveis alterações como maioria simples. No item São de regulamento interno, né? No item de regulamento interno. Não, porque uma coisa você vai aprovar ali a convenção. Dentro da convenção existem outros quórums, que é, por exemplo, de alteração de fachada Então, tem coisas que a legislação já exige um quórum específico que a gente não vai conseguir mudar, mas que precisa estar inserido ali na convenção. A convenção é o regulamento do prédio, então isso tudo precisa estar lá dentro. Então, no regulamento interno, você pode colocar dentro da convenção, desde que coloque o quórum, maioria absoluta de presentes, mas o quórum que esteja presente naquela assembleia para alteração. Ele tem Ou caído seja, a exigência é uma convenção que dentro da convenção tem quórums diferentes para assuntos de convenção e assuntos de regimento interno, é isso? Ah, agora sim, entendi. Tava aqui já, meu Deus, como é que é isso? Mas às vezes vem no próprio documento mesmo, vem convenção e no final vem regulamento interno com essas regras mais básicas. Entendi. Isso acontece bastante. Vocês falaram de uma parte do processo, né, que é essa, de você sentar com os condôminos para redigir. Aonde que entra a advocacia nisso? Eu fui lá, sou síndica, reuni todo mundo, tenho aqui um ideal. Eu tenho que submeter isso ao jurídico para ele ver se aquilo ali realmente é válido, se está dentro das normas, certo? Sim. Então, é esse momento. Eu já estou com mais ou menos ali o que a maioria das pessoas ali naquela reunião decidiu. Eu levo até o jurídico para levar para a Assembleia. Vai depender de como você consegue contratar o advogado. Muitos condomínios já têm uma assessoria jurídica mensal, por exemplo, que a gente chama de advocacia de partido, né? Então, assim, o advogado já presta ali todo mês a consultoria, até tem alguns detalhes de cada contrato, mas enfim, você já tem um suporte ali jurídico que já vai te dar um norte
do que pode, do que não pode. Se é essa advocacia por mês, é claro que neste processo com os moradores pode ser incluído, inclusive por etapas, né? Olha, cada pedacinho ali, o próprio advogado que atua no condomínio já vai dando esse norte, tocando e deixando bem redondinho. Quando o condomínio não tem essa assessoria mensal, o que eu recomendo? Primeiro, pagar uma consultoria inicial, né? Independente do trabalho de registro de convenção. Você contratar, olha, eu quero uma consulta com um advogado, doutora. O meu prédio é isso aqui. Eu, se recebo uma consulta dessa, eu vou pedir a convenção, o regulamento interno e vou pedir o livro de atas. Por quê? Porque eu preciso saber a quantidade de retalhos que tem ali naquelas atas. E sinalizar, porque as pessoas esquecem. Elas lembram quando interessam a elas. Mas na hora de atualizar a convenção, todo mundo esquece que já foi decidido, o que está valendo. Então, assim, essa consulta inicial, ela é importante para dar o norte. Entendi. Para fazer esse trabalho e depois, sim, o trabalho de registro de convenção. Então, depende dali do condomínio, se tem uma assessoria ou não. E uma vez que esse texto está aprovado, Ana, esses retalhos em atas anteriores, ele fica para trás? Se foram superados ali pela convenção, Isso, sim. sim. Eu vou dar um exemplo. Eu fui síndica de um condomínio que era um caos, porque em 2002 mudou a forma de rateio, né? Era possível você fazer a mudança da forma de rateio entre as unidades. E eles fizeram uma assembleia que atingiu mais de 2/3, inclusive, e são três apartamentos por andar. O primeiro, a coluna 01, o tamanho dele é maior do que os dois do fundo. Só que os 2/3 são os dos fundos. Então, o que aconteceu? Eles se juntaram e alteraram a forma de rateio, porque antigamente era 1/29. Hoje, depois de 2002, eles alteraram e botaram para a fração ideal. Então, a coluna da frente passou a pagar mais. Consequentemente, isso virou um campo de guerra ali dentro. Total. E agora... Ninguém quer pagar mais, né, gente? E agora, quando eu assumi, veio com a demanda, que precisa alterar a convenção porque a coluna 1 está pagando mais, então tem que votar mais. Eles querendo a votação que também o por fração... também obedecesse. Claro, por fração ideal. Que é justo também. Se você eu parar acho que não é justo, não. Mas, na divergimos nesse ponto. Para calcular isso é o óbvio. Na verdade, o meu ponto de vista em relação a despesas de rateio de área comum, todo mundo utiliza, independente do tamanho da fração ideal. A proporção deveria ser igual para todos, porque ali está todo mundo usando, a não ser que tenha Você tem até uma briga quando tem a questão de consumo, de água, de energia, mas porque às vezes é o apartamento menor, né? Tem 5 moradores e o grande tem 1. E ele está pagando 3 vezes mais. Então, quando se trata de rateio de despesa de condomínio de área comum, todo mundo desfruta daquela área comum. Então, nada mais justo que dividir por igual. Mas a lei permite isso e foi feito assim. E virou um pé de guerra. Quando eu vi que isso não era possível, que eles precisavam atingir 2/3 para alterar a convenção, eles queriam entrar na justiça. Aí eu falei, vamos consultar um advogado para saber. Eu juntei a coluna 1 para poder fazer com que eles entendessem isso. Enfim, continuam sem entender. Aí já é uma questão de que eles não aceitam o que aconteceu e não tem muito o que fazer ali. Vai ser aquela briga eterna ali, a não ser que... Mas aí não consegue aprovar também, né? Porque os 2/3, a maioria dos 2/3 são os fundos. Duas colunas eles não contra vão votar uma. Nunca vão votar, né? Matematicamente, esse caso essa aí conta tem não que vai. Tem só judicial. Porque assim, existe uma necessidade de mudança que não tem nada a ver com divisão das cotas, né? Porque assim, condomínio, você tem ali dentro daquela coletividade... No casamento a gente já vê isso, né? É uma panela de pressão, né, gente? Vamos combinar. Você casa com a pessoa veio de uma família, né? Seu marido veio de outra, o companheiro vem de outra criação, suas crenças, seus valores, tudo isso. Você tem dentro de um condomínio, exatamente, uma panela de pressão ali, com um monte de gente querendo um monte de coisa. De lugares diferentes. Com vários conceitos diferentes, querendo prevalecer ali o seu, né? A gente sabe que no mundo tem pessoas difíceis, pessoas mais fáceis, né? É a vida. Todo mundo quer ganhar. Nós aqui todas somos das mais fáceis. Vamos combinar. Então, assim, a gente vê essa rixa.
E alguns empreendimentos, hoje está voltando um pouco essa moda, né? Antigamente tinha esses empreendimentos de tamanhos diferentes, né? Em Copacabana tem muito isso. Sim. Flamengo também tem. São apartamentos enormes e apartamentos pequenos no mesmo condomínio. Você tem de kitnet a apartamentos de 3 quartos no mesmo você prédio. tem classes sociais diferentes no mesmo Convívio. poder aquisitivos, né? Gera, assim, um conflito. Aí isso, na meados ali dos anos 80, 90, isso aí parou. Era empreendimento de 2 quartos, Tudo empreendimento igual. de 3 quartos, empreendimento de 4 quartos. Agora você vê que tá voltando, né? Você vê, às vezes, de estúdio Tem até estúdio. a apartamentos de 250 metros. No Condomínio mesmo lugar, clube né? tem acontecido bastante isso, né? Mas as convenções também se adaptaram, né, a isso. Mas é uma coisa que gera muito conflito, assim. Quando um cliente me pergunta, Ana, o que você acha? Eu não recomendo você comprar isso. Eu gosto de prédio antigo, Não tudo recomendo igual. você comprar isso. Eu não recomendo. Você quer se aborrecer? Depende, você participa Gente, a Ana é muito prática, Você né? acha? Vai Você tá me pagando pra pedir opinião jurídica. Tô te dando, não recomendo. Mas você faz o que você quiser, o dinheiro é seu. Comprar, não adianta reclamar. Não, você me contrata pra resolver o problema que você vai duro ter. é quando o morador pega aquela convenção e acha que é de um jeito e foi alterado em assembleia e ele não tem essa ata da assembleia. Isso aconteceu com uma condômina que, inclusive, é conhecida da gente aqui, que foi minha condômina, desse condomínio. Ela comprou achando que era uma coisa e depois ela descobriu que era outra, porque foi Por isso, até para alterado, assessoria jurídica, ela também passa pelo condomínio. Isso. Eu uma vez indiquei para uma cliente, eu falei assim, ela estava com muitas dúvidas, eu falei assim, você já pegou o livro de reclamação na portaria? Porque isso é um norte também, horroroso, mas é um norte. Mas ela estava tão agoniada, porque ali também tem muita doideira, né? Tem de tudo. Sim. Mas a agonia dela tinha essa necessidade. Eu já tinha passado pela etapa da convenção, das coisas. Eu falei, não é. O que ela não quer isso, ela quer ver o livro. E ali você identifica. Realmente, quem são seus vizinhos? Você identifica os seus vizinhos. Então, lógico que esse livro não é aberto a todos, mas se você está numa negociação, visando também manter a confidencialidade, não, você vai pedir pro proprietário que você gostaria de dar um livro. Ela conseguiu pela forma que nós pedimos. Mas, assim, isso vai da negociação, se está com assessoria. Pessoal, vocês estão pensando aí em comprar um apartamento, peguem a convenção, peguem o regimento interno e o livro de reclamações. É interessante você consultar o síndico também para poder entender a realidade. É muito comum isso acontecer. A pessoa vai lá e olha o imóvel, mas ela não se importa com a realidade da regra daquele condomínio. Sim. E quando ela chega, ela não se encaixa ali. E aí ela já fez aquele negócio. Então é importante, antes de você adquirir o imóvel, você saber também como é que é a cultura daquele condomínio. Porque não adianta, não é só o imóvel, não é só da porta para dentro. Você tem a área comum e tem a privada. Você vai entrar no elevador com o seu vizinho, você vai cruzar com ele na portaria, você vai parar o carro do lado dele. Então, assim, você tem que saber. A tua parte privada, né, que é autônoma lá sua, você tá encantada com ela e, de repente... Da porta pra fora, a realidade é completamente... Então, você vai viver em dois mundos. Você vai viver em dois mundos. Advogado costuma estragar sonhos. Então, assim, se você realmente tá muito empolgado, vai, não consulta advogado. É exatamente por isso que eu não advogo, entendeu? Porque eu realizo sonhos. O advogado realmente costuma estragar. Você foi pro outro viés. Eu fui pro outro viés. Às vezes a gente tem que ser, assim, cruel, porque tem que ser frio, né? A gente não você tá vendo o melhor pro seu cliente, né? Senão ele não iria te contratar. Se ele pudesse decidir sozinho, assim, pelos desejos dele... Ele não iria Mas te a gente sabe que né? muita gente não faz isso, né? Aí depois já vem com problema já avançado. Faz parte, gente. Problema a gente resolve, mas... Também tem como resolver, mas o custo é maior, né? Processo, então, assim, enfim. É difícil. Agora, também não aquela coletividade que tá ali, tá naquele momento. Eu tenho um condomínio que eu sou síndica há muitos anos. E sempre foi uma paz, gente. Eu tive, mas agora tá um caos. Eu tô quase entregando. Porque duas unidades... pessoas trocaram os moradores, né? Uma tá com locação e a outra, realmente, os proprietários vieram morar. Um caos na minha vida. Assim, estragou Por causa o condomínio. de duas unidades. Por causa de duas unidades. Assim, mas tem condomínio que vale pelo uma prédio energia, inteiro. porque assim, é complicado. Antes tudo funcionava. Eu conseguia me desentender até com o subsíndico, porque eu tinha uma parceria ótima. A gente já fez as pazes já.
Mas, assim, a gente começou a se desentender porque você começa a divergir e começa a ter aquela fofocada, aquela rádio corredor e as interpretações. E condomínio tem muito isso, né, Ana? Às vezes é um grupo pequeno, mas ele é Faz tão um barulhento. que é É igual funcionário, né? Aquele funcionário sementinha ali da Bota discórdia, aquele mofado ferrou. perto do morango ali, vai contaminando tudo quanto é morango. E os mais antigos são E desse como jeito. contornar isso, gente? Existe alguma fórmula mágica para isso? Mágica não, você tem que Para as analisar senhoras. o que eu como síndica, eu vou falar como síndica. Assim, tem momentos que você tem que sair um pouquinho de cena, de frente, porque você acaba sendo o foco. E nem tudo o síndico tem que resolver. Então, você tem que buscar ali parceiros, mas não para inflar o conflito e nem para fazer uma... Porque panelinha só abriu para quem tá dentro da panela, né? Então, assim, a intenção não é essa, mas você mostrar, olha, vamos analisar com calma o que está acontecendo, se cercar e mostrar que isso aqui não é o síndico que resolve. Você tem que começar a bloquear e ter pessoas ali que te ajudem. Agora é comunicação, e comunicação é melhor ela falar. Eu sou mais prática. Elas, né? Não deu pra perceber, né? Esse Não, perfil não da deu. Ana, Com ela. se ela não dissesse, eu nem notaria. E aí? Eu não falo nada. Tô brincando. Não, tem essa questão da comunicação mesmo. Quanto mais você comunica, quanto mais você dá informação para o condômino, menos ele vai te procurar. Se a informação já está ali, é só uma dúvida que ele vai tirar ou outra. É claro que nem todo condomínio é para todo síndico. Acho que Excelente. Nem sempre a gente vai, até como síndicas profissionais, a gente Repete isso aqui olhando para ali, ó. Fala. Nem todo condomínio é para todo síndico. É isso. Falei É certo? isso aí. É isso. E não é porque a gente é síndico profissional que a gente vai encaixar qualquer condomínio também, não. Às vezes a gente não encaixa naquele perfil, a gente não se enquadra naquele condomínio e tá tudo bem. Às vezes a gente fica tentando ficar provando, né, o nosso valor ali, porque tem vários condôminos também que tentam diminuir, né? te descredibilizar. Falei uma palavra difícil agora. Então, isso atrapalha muito também no seu dia a dia, te consome muita energia. Às vezes não vale nem o preço que aquele condomínio está pagando. Então, o síndico tem que ter muita inteligência emocional nessa hora para saber analisar de que aquele condomínio também não é para ele. Saber a hora de entrar e a hora de sair. O síndico, eu vejo até mais disso, até do síndico profissional. Ele já é... Ninguém contrata síndico profissional porque tá tudo bem no condomínio. Dificilmente isso acontece. Ontem eu assumi um condomínio que tá tudo bem. É porque ninguém aparece nessa assembleia e a única pessoa interessada, ela vai vender o imóvel e ela não quer deixar aquele prédio que ela cuidou lindamente por mais de 10 anos na mão de qualquer um que vai fazer besteira. Mas, via de regra, isso é muito a exceção, né? Se deu bem. Eu assumi um condomínio no mesmo conceito. E tá cheio de problema o condomínio, na verdade. Ela mudou, a síndica mudou e deixou. Agora que a coisa Os tá problemas vindo. vão acontecendo. Nesse não é. Via de regra, condomínio para contratar síndico profissional, algum BO ele tem. Ponto. A gente Dos demora. grandes, inclusive. Às vezes a gente não demora se iluda, mais. não se iluda. Às vezes a gente demora mais para descobrir, às vezes já tá escancarado. Mas o síndico profissional, quando ele é contratado por um condomínio, você já é contratado com o pré-requisito de você vai me dar solução para o meu problema. Você vai trazer ideias, você vai trazer proatividade, você vai trazer um olhar sem conflito, um olhar sem opinião. Isento, né? Isento de opinião. Então, existe condomínios que a gente vai entrar, que a gente vai conseguir entregar esse papel, que a gente vai conseguir entregar esse trabalho e pronto, acabou o nosso trabalho ali. E existem condomínios que a gente vai entrar, que a gente não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Por quê? Por conta da política. A gente vive política todo dia. Existe a política, existe a politicagem. A política, ela tá no nosso dia a dia, até na hora que a gente vai na padaria comprar um pão, e a gente vira pro outro, fala sobre futebol e fala sobre religião. Então, assim, a gente tem que entender também que não também, tem condomínios que são pra gente, tem condomínios que não tem o nosso perfil, mas tem condomínios que a própria áurea, a energia daquele lugar não vai deixar ninguém produzir. Então é um condomínio que vai viver pelo caos e tá tudo bem. Eu sou muito contratada na parte de advocacia por uma unidade específica, né? Muita gente não gosta de ir na reunião de condomínio. E, ok, realmente é um ambiente que a pessoa não quer se expor. Então, ela contrata um advogado para representar a unidade. Eu faço muito a assembleia assim.
E aí eu procuro, por mais que eu esteja ali defendendo os interesses do meu cliente, é claro, eu vou chegar, tem aquele edital, o que é para fazer tal, tal, tal. Sim, eu estou falando por ele, então eu estou trazendo o que aquele meu cliente, proprietário daquela unidade, quer. E, ok. Mas quando eu não vou para a Assembleia para brigar, né? Porque o advogado tem muito isso. Eu que estou formada há alguns anos, a gente vai contar para não falar a idade. A formação do advogado, você sai, meu apelido como... O Egito que gosta de falar isso, né? Que é verdade, porque eu contei, não posso nem negar. Meu apelido quando estagiária era Pitbull. Realmente, soltava lá igual uma maluca, igual mordendo todo Cheia mundo. De energia. Coitadinho dos pitbulls, eles nem são isso. Tem uma fama, eu também levei a fama, né? Então, assim, é claro que você tem momentos que você precisa se impor e realmente o brigar. Mas quando se contrata um advogado, o advogado, ele ali é o seu escudo. E eu tô acostumada com isso. Mas não preciso sair tirando a espada e enfiando em todo mundo. Então, eu sempre tento trazer para aquela reunião ali uma comunicação. E, via de regra, eu consigo. Né? Eu fiz uma até em Copacabana. E numa hora lá, tava tudo bem, de repente, mas aí o síndico bateu na mesa, assim, eu falei... Eu falei, o que aconteceu? Eu falei pra ele, mas o que aconteceu? O que aconteceu com o senhor que eu não tô entendendo? Ele se desentendeu, o pessoal também, mas resumo da história. Eu fui explicando algumas coisas, eu acabei ficando como presidindo a Assembleia, e aí o pessoal falou assim, nossa, ninguém nunca explicou pra gente como que funciona as coisas. A gente nunca teve ninguém assim. Eu falei assim, agradeça ao proprietário do tal que tá me pagando, porque senão vocês aqui iam me pagar. Não, e é isso. Aí a pessoa começou a rir, eu falei assim, porque eu tô sendo paga pra daqui. Né? O condomínio não pagou, mas o meu cliente me pagou. Então, da próxima eu venho vocês pagando. Exatamente. A gente percebe essa carência dos condôminos, né? E assim, antes de fazer uma proposta para o condomínio, eu gosto de fazer um bate-papo, seja virtual, seja presencial, mas eu gosto principalmente quando condôminos participam. Porque, assim, a gente tem ali a fama do síndico profissional, que meu prédio vai ficar largado porque ele não mora aqui. E, gente, isso é tão contrário na prática, às vezes o morador não tá lá. Exatamente, até porque o morador ele vai ter outra atividade dele, né? A gente tem que acabar com isso que síndico aposentado que não faz mais nada, isso não existe mais. Com o tamanho de cumprimentos e responsabilidades que a gente tem hoje, tributárias, fiscais, trabalhistas, acabou essa questão do síndico aposentado e que não tem conhecimento. Não é só rateio e despesa, não é aquele recibinho e aquele... boleto que era pago em dinheiro, ele é duplicata, né? A gente tem que se profissionalizar, e eu não falo síndico profissional, porque a gente sabe que o síndico profissional, ele é meramente metafórico, é um síndico externo, um síndico condômino, mas a gente tem que se profissionalizar mesmo no intuito de buscar conhecimento, de estudar, de ler, de buscar as leis e tá ali de acordo, porque... Isso é uma função de muita responsabilidade. E aí, quando você entra nessa seara de eu boto uma proposta, eu não converso, eu não entendo aquele condomínio, quando você tem a oportunidade de conversar com aqueles moradores, às vezes a sua conversa de apresentação vira uma mentoria. Quando vira uma palestra, eu saio dali, às vezes são 2, 3 horas de conversa e nem é a Assembleia que vai te escolher. Você só tá se apresentando, mas você observa como as pessoas Isso é uma dica, porque entendem. A gente recebe pedidos de proposta, assim, com, às vezes, 24 horas para a Assembleia. Sabemos o que é isso. Pô, não tem como você vai apresentar a proposta? Ok, uma proposta comercial que a gente nem se sente confortável, porque a gente nem conhece o condomínio, a gente nem entende nada, você apresenta ali a proposta naquela pressa. Não é o ideal. O condomínio, assim, qualquer condomínio, não é preciso ser gestão, qualquer condômino pode pedir uma proposta e levar ao conhecimento de todos em assembleia. Tá lá, vai ter eleição de síndico no mês tal, já faz isso com antecedência, né? Marca, você não é proibido, que você não é síndico, de fazer isso. Você tá ali, eu quero conhecer, eu quero que ele venha, você convida, ele vai conhecer, o síndico profissional vai conhecer o condomínio, vai entender aquilo ali, vai trazer a proposta, pode te auxiliar nessa assembleia, você tem direito, não tem essa, você não tem que pedir permissão para isso. É um candidato como os outros.
Né? Então, assim, façam isso, condôminos. É uma dica, não deixe para em cima da hora. Nem a gestão, nem o síndico atual, nem quem quer, o conselho, seja lá quem for. Isso é tão cultural, né? Essa falta de conhecimento, que às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou contratar uma empresa de reforma de fachada. Eu vou buscar referência, eu vou buscar no mercado. Eu tô há meses pesquisando a empresa, eu já perguntei a Roberta, ao Marcelo, a fulana, a ciclana, a terceiros, mas pro síndico, que é quem vai cuidar do meu patrimônio, quem vai mexer no meu dinheiro, quem vai estar ali no dia a dia do meu bem comercial ou da minha família, eu escolho em 5 minutos numa assembleia. E quando eu vou participar de uma assembleia que eles viram e falam assim, você tem 5 minutos para se apresentar, eu perco o meu tempo de fala, mas eu já começo falando o seguinte, existem 2 coisas que deveriam ser proibidas. Primeiro, o adolescente escolher o que vai fazer a vida inteira, porque a gente sai do ensino médio, tem que escolher a faculdade, isso devia ser proibido, e síndico se apresentar em 5 minutos. Eu acho um absurdo porque também. não tem como sair algo produtivo. O que vai ser avaliado naquele momento? Se você tem um desempenho ali de falar melhor, se você tem um perfil mais comercial, a capacidade e o seu preço, de você falar e o sobre seu você. preço, porque você não consegue em 5 minutos transmitir o seu valor. Então é eu o que... acho que, inclusive, ele poderia apresentar ali um estudo de caso dele, né? O que ele já trouxe. Mas você conhece o síndico, recurso, no dia a dia dele mesmo, é na troca com ele. Para outros condomínios, né? Às vezes você faz os comparativos, né? Esses cases de sucesso, ou também não. Às vezes nem sempre dá certo, igual a gente já falou aqui, que nem todo prédio é para todo síndico. Mas você, nesse bate-papo, você entender que coisas são possíveis e coisas que não são possíveis. E você só vai saber disso na troca. 5 minutos você não troca. Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Tem que ser uma prévia antes. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É muito mais produtivo pro condomínio. De achar que vai chegar a olhar lá a minha cara, a cara da Luana, a cara da Larissa, a gente gostou dela ou não. E até mesmo o teu vizinho que tá ali, né? Porque levanta a mão, eu quero ser síndico. Quantas assembleias são assim? Quem quer ser síndico? Não tinha uma chapa. Vai lá, fulano. Pô, agora é sua vez. Em 5 minutos decide quem é o síndico que vai gerir o teu Mas as pessoas não se preparam nem para assembleia, vai se preparar para ter um síndico. Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque nós, como empresa de reforma, né, acontece isso também. Minha assembleia é daqui a 3 dias. Você consegue fazer a visita e o orçamento? Cara, é difícil, porque não é um orçamento, é uma proposta que a gente coloca ali, não só a parte financeira, mas todo o detalhamento. Tem que provisionar tudo, uma série de coisas. Um cronograma, né? Você tem que ter ali um mínimo. Mas o que eu vejo? A gente muitas vezes não tem nem a oportunidade de se apresentar. Né? Que eu acho que também deveria, porque uma obra de longa duração, com investimento alto, eu acho que os condôminos tinham que conhecer a empresa, né? Mas, cara, o síndico, de uma hora para outra, vai ter assembleia, vai ter síndico profissional de um dia para outro, chega uma pessoa lá para se apresentar em 5 minutos e você vota que vai ser aquela pessoa que vai administrar o seu patrimônio, né? É muito ruim pra gente, é péssimo pro condomínio. É porque as pessoas não entendem qual é o valor do imóvel dele na área comum. Se ele entendesse, ele não faria isso. Ele acha que a valorização do imóvel dele está dentro só da porta para dentro e não do lado externo. E está do lado externo. Isso pode... Uma boa gestão de pessoas também, porque às vezes uma má gestão de pessoas gera processos trabalhistas que gera um passivo gigante para o condomínio, né? E quem que vai pagar isso? Uma boa gestão, uma boa gestão de condomínio, um bom síndico, né? Um bom gestor, ele pode valorizar o condomínio, o imóvel em até 30%. Então, assim, se as pessoas tivessem a noção do que significa 30%, ela não deixaria isso na mão de qualquer um. Não é porque a gente é síndico profissional, não. É porque nós somos profissionais e estamos qualificados para atender aquele cliente. Então, a gente tem que passar pelo crivo, sim. A gente tem que passar pelo processo seletivo, sim. Precisa se criar regras para isso também, porque hoje é muito solto isso. Não tem um padrão, né? Ali... A gente se depara com... eu acho que a gente já viu de tudo, né? É porque a gente já falou isso, não precisa ter critério para ser síndico, né? Qualquer um chega, bota um valor ali e quando não aparece na mãozinha levantada. Mas uma coisa eu digo, assim, falo por mim, né? E pela minha sócia, vou falar por você também. A gente gosta. Porque se a gente não gostasse, a gente não estaria à frente. É um propósito. É paixão e propósito. O condominial é uma cachaça. Porque se for falar no ponto de vista também de engenharia... É uma das mais custosas. A gente estava num condomínio ontem, a Larissa teve a oportunidade de ir numa obra nossa, o Marcelo ficou 1 hora com um morador. Isso não acontece numa obra desabitada.
Mas é uma cachaça, porque você tá ali, você quer ajudar, você quer contribuir, né? Você quer mostrar um caminho melhor, quer valorizar. E melhorar como E empresa melhorar também, como porque é o nosso empresa. negócio, na verdade, né? E eu acho que assim, é você ter esse valor também de família, né? Você tá trabalhando para outras famílias. Colocando ali os seus valores aqui, naquele processo, É o que a gente né? Eu acho fala, que isso é muito... somos pessoas trabalhando para pessoas. Exatamente. E é importante que a gente está falando aqui que também as pessoas, os moradores, comecem também a entender, A ter esse olhar de a ter esse respeito. olhar de respeito e a entender também das regras, né, da convenção, de ler a convenção, de se inteirar, de não sair fazendo as coisas sem perguntar ao síndico, porque apesar de ser na unidade privativa dele, existem regras. Ele não pode sair quebrando tudo lá dentro. Colocando o ar-condicionado onde quer. Isso. Uma beleza. Né? Sair quebrando, derrubando parede. Então, assim, as pessoas, elas precisam... Por isso que a convenção é importante e a gestão de um síndico, né, bem estruturado, um ecossistema bem estruturado, isso não se perde. O prédio que eu comecei lá, né, como CLT, que eu estou lá, dia 1º fez 11 anos que eu estou lá, ele veio de um caos, porque teve um caos ali que durante anos foram sendo construídos, depois de uma dor, isso foi sendo construído. Hoje existem regras, a convenção lá não é atualizada, mas é tudo muito bem amarrado. Igual você falou do kit boas-vindas, é um prédio que o morador chega, ele pode ser inquilino ou ele pode ser proprietário. A primeira coisa, ele procura a gente, porque a portaria já informa ele que ele tem que procurar a administração, porque ele vai preencher uma ficha de cadastro e ele vai receber toda a documentação. Ele recebe desde a convenção até os regulamentos de obra, porque nesse condomínio, regulamento da academia, regulamento do salão de festas e também as alterações da Assembleia que foram feitas ao longo dos anos. Ali não teve muita coisa. Essas alterações é meio que um resumão, né? Sim. Para que a pessoa fique ali ambientada. No kit boas-vindas, no início, né, ali a gente faz um textinho, já tem um resumo, até para facilitar a compreensão dele, porque é muita coisa. Lá, a convenção lá acho que tem 22 páginas, pensa. Nossa. Então, assim, a gente também facilita. E você ter esse processo é muito bom, porque evita muita coisa. Na hora que você já chega, aquele condomínio já chega e sabe que ali tem regra, ele não vai fazer de qualquer jeito. Gente, falando de convenção de condomínio, eu não sei se eu posso fazer essa pergunta. Mas assim, o que não pode ter mais numa convenção de condomínio que tinha no passado? Proibir cachorros. Proibição. Vamos lá. O proibir. Quero que tu ouvi de todas. Não, o proibir, por É exemplo. uma palavra muito pesada, né, hoje em dia. Eu tenho uma convenção que, fugindo dos doguinhos, que me dão um trabalho danado, diga-se de passagem, muito mais que criança, os né? Os pais de doguinhos os também. tutores, só Jesus. Nós somos, né? Mas nem é isso, a convenção proíbe moto na garagem. Moto, estaciona moto. E aí, numa assembleia, isso é uma coisa mas assim se que eu tenho uma vaga, eu não posso botar na minha vaga. Eu não tenho carro, eu tenho uma moto, mas eu tenho uma vaga, eu não posso estacionar a moto. É isso? Seria isso? Era isso que ele queria, né? Eu entrei como eu tô lá nesse condomínio, eu tô no 3º ano lá. E aí, nisso, surgiu, agora não me recordo por quê, mas na assembleia, esse morador veio, não, porque na nossa convenção é proibido parar moto na garagem. Aí eu, na hora, eu falei assim, hã? Tipo assim, eu nem lembro. Sabe aquela coisa assim? Caiu mal. Quê? Tipo, aí eu olhei pra menina, tá com a convenção aí, peraí, deixa eu ver isso. Aí, mas independente de eu ler ou não, que já seria um absurdo, eu falei, olha só, a gente não pode fazer isso. Eu não posso proibir, isso é o veículo, que nem bicicleta elétrica. Hoje a gente não tinha bicicleta elétrica, que há 2 anos pouquíssimas pessoas tinham. Hoje, em cada condomínio, você, se duvidar, metade dos apartamentos tem uma bicicleta elétrica. Daqui a pouco são os carros elétricos. São situações que a gente vai ter que enfrentar. Então, assim, as coisas mudam, né? E aí eu expliquei pra ele, falei assim, olha, a moto é um veículo. Essa convenção aqui é muito antiga, que as pessoas mal tinham carro. Então, assim, agora tiveram a moto e quem agora tinha tem a moto era aquelas elétrica. Pessoas não gratas, que todo tatuado, né? E aí, assim, mas o que lá, por acaso, nesse condomínio, assim, eu tenho um espaço que a gente destinou às bicicletas, algumas motos de visitantes podem parar ali de uma forma organizada, mas sempre tem que ficar ali naquela luta. Mas morador que tem o carro e tem a moto, porque tem aquela coisa assim do querer parar assim, né? Não, vou pegar minha moto e botar aqui assim. E um carrinho aqui assim, né? Não, tá Dois. dentro da minha vaga. Não, isso não. Toca Isso tudo não dentro da teria. vaga. Tá, isso não vai no condomínio Sim, que eu tiver. claro. Com certeza não vai acontecer.
Mas esse condômino, ele pode alugar a vaga de um outro morador e estacionar a moto dele. Ok. Nós realmente não temos um local próprio para estacionamento de moto. Então, você tem que achar ali alternativas. É meios de trabalhar com as ferramentas que você tem, né? a forma que aquele condomínio tá, né? São 48 vagas, 48 unidades, 48 vagas certinhas. Então, por exemplo, o visitante parar, o filho vai almoçar, não sei o quê. Eu não vou chegar e vou falar, olha só, tá proibido, sempre parou. Mas eu vou, olha, é só aqui nessas vagas da frente, porque são menos utilizadas, os moradores realmente não gostam, são as piores vagas, digamos assim. É aqui nesse local, e se a garagem estiver cheia, não pode parar. Mas assim, a gente abre umas exceções. Tem condomínios que é possível isso, tem condomínios que não, que aquele conflito tá tão instaurado ali que é tudo a ferro e fogo. Né? Você aplicar então, às vezes, você precisa realmente seguir ali a risca para que todos entendam, porque alguém está se sentindo injustiçado com alguma coisa que aconteceu anteriormente ou que quer fazer prevalecer. Isso também acontece muito. Que nem perguntaram, Ana, pode fazer mudança no feriado? Eu falei, olha, não pode. Mas a mudança em si, ela não faz barulho, né? Se a gente parar pra pensar, vamos na prática, todo mundo aqui já se mudou. A mudança não faz barulho, gente. O que faz barulho é obra. Ou depois da mudança que você quer botar as coisas na parede, né? Então, assim, se você vai mudar um dia antes do feriado, você vai passar o feriado querendo fazer barulho. Então, assim, não é mais fácil você permitir... Em que afeta esse prédio? Eu tive essa consulta hoje, né? E eu falei assim, olha, você pede pra ela falar comigo, né? Que foi uma vizinha que é amiga e tal. Eu falei assim, você pede pra ela falar comigo? Eu acredito que a gente possa chegar não há problema. É na Páscoa que ela quer... Não, eu acho que não vai afetar ali os moradores, tá tudo certo. O prédio realmente tem essa viabilidade de receber essa mudança sem afetar a rotina dos moradores num feriado. É o que você falou, óbvio. Até analisar o perfil do condomínio. Às vezes é um condomínio que só tem um elevador e você imagina um feriado. Aí é complicado, agora tem uma festa no sábado, às vezes você tem 5 elevadores e tá todo mundo viajando naquele prédio. Tá ali subindo com armário, a cama, colchão. Tá baixa. Então assim, você tem que analisar. Eu falei, pede ela falar comigo, eu não vejo problema, eu na hora assim, mas vou orientar, olha, você não vai poder fazer nenhum barulho, mas realmente analisando mudança, eu não faço barulho na mudança. Chega aquelas caixas enlouquecidas, depois você vê aquilo, tu tem que arrumar aquilo, que eu tô arrumando minha casa até agora, eu tô esperando o feriado pra terminar de arrumar minha mudança, que eu não consigo. Você só pensa exatamente, já tá ali um lixo podre, você olha aquelas caixas e fala assim, eu vou deitar que é melhor, porque eu não sei onde eu vou enfiar tudo isso, que eu não sabia que eu tinha tanta coisa. Amanhã é outro dia. Então, assim, não vejo problema, mas esse condomínio permite que eu tenha essa flexibilidade sem atingir, sem afetar os condôminos. Vão ter condomínios que realmente eu não posso. Já teve um que queria domingo. Eu falei, eu não posso porque eu não tenho portaria domingo. Então, assim, eu não tenho ninguém para ficar na portaria ali. Então, também esse bom senso para mitigar algumas coisas, né? Mas a gente, com a nossa gestão, acaba permitindo. E aí, Lari, tá chegando ao fim. Quando eu começo a fazer cara triste e ficar em silêncio. A Lari tá aqui me olhando já fazendo o bico, né? De falar de condomínio, a gente vai falando, né? Gente, olha, a gente falou assim, aqui. Hoje a gente tá numa mesa com amigas, né? Pois é, gente. Mulheres do Clube W Condo. Temos mulheres W aqui, maravilhosas. Para quem não sabe ainda, Clube W Condo é um clube de mulheres incríveis, tem empresárias, síndicas profissionais, orgânicas, advogadas, prestadoras de serviço, engenheiras, fornecedores. É um clube para potencializar a força nesse mercado condominial, na força feminina, né, nesse mercado condominial. Então, se você não conhece ou se você ainda não assistiu nenhum episódio em que a gente falou do clube, W Condo. Siga a gente no Instagram, siga a gente nas redes sociais, procura saber e vem um evento com a gente, né? Vem conhecer como é que a energia é gostosa. E o clube é tão legal que se não fosse o clube, não estaríamos aqui, né? Isso é certamente. Então, a conexão é tudo. Por isso que esse podcast chama-se Franco Conecta. A conexão, ela faz você sentar em mesas que, de repente, o teu conhecimento técnico e o seu diploma não te permitem. Eu acredito muito nisso. E por isso que o Franco Conecta existe, por isso que a gente está aqui. É verdade. Né, Lari? Para estar compartilhando, se conectando e levando o melhor para vocês que estão aí nos assistindo e sempre da nossa forma, né? Trazendo um entretenimento, trazendo um sorriso. Porque podcast também é isso, né, gente? Com certeza, tem que trazer o entretenimento, não gerar só. Pelo amor de Deus. E agora a gente vai deixar vocês falarem um pouquinho agora. Como é que a gente acha vocês na rede social também? Isso é importante. Fala pro pessoal o @ de vocês e deixei uma palavrinha para os nossos ouvintes. Tá, minha rede social é @AnaMariaMalé,
meu nome, tem alguns conteúdos lá. Tô devendo alguns, mas estou na programação Tá já, em porque déficit. às vezes eu tô, mas vai chegar lá, são muitos eventos, a gente está tentando se São muitas organizar. emoções, são muitas Mas emoções. podem me chamar lá no direct, quem quiser. Tem o da nossa empresa, Audácia, síndicos profissionais. Underline, síndicos Você faz a parte, @. A gente vai botar tudo aqui embaixo para facilitar a Vai vida de dar certo, vocês. vai dar certo aqui na legenda. O meu é Luana Sardinha, @Luana Sardinha. Ô, peixão. Isso aí. Sair pescando condomínio, né? É isso aí. Lari, vamos retomar um negócio que a gente vem esquecendo. A gente está falando aqui de conexão, né? E a gente quer pedir a ajuda de vocês para que o nosso público se conecte com pessoas que vocês admiram e pessoas que fazem a diferença no mercado condominial. Então, eu queria pedir que cada uma de vocês indicasse uma pessoa que vocês admiram e que fazem a diferença nesse mercado. Não vale ser você mesma. Ah, é? Não, Porque Vale ser você? Não vale a Luana indicar a gente Luana. até Vale a uma Luana parada indicar a que todo Larissa. mundo A Larissa é indicava. maravilhosa. Obrigada. A Larissa, o arroba dela já tá aqui embaixo. Bom, lógico que a gente tem muitas amizades, né? A gente gosta de muitas pessoas, mas eu admiro muito uma mulher, vou focar nas mulheres. Tem homens também, mas realmente as mulheres é o que eu gostaria de focar, que é a Marisa, ela já veio aqui. Ai, eu maravilhosa. gosto muito dela, a gente se dá muito bem e realmente eu acho ela uma excelente profissional. E assim, minha indicação é ela, Marisa Dres. Assista o episódio da Isso aí, Marisa. vamos que foi botar um também episódio aqui. também muito bom. Alô, Estúdio BK! Quando editar aqui, ó, já coloca o episódio dela aqui em cima, hein? E você, Lu, quem você indica aí? Cara, eu vou puxar lá no fundo do baú, porque foi onde tudo começou. Me despertou a curiosidade e foi uma pessoa que me deu muito apoio. Ela não é daqui do Rio, ela é de Brasília. Ela faz parte do meu núcleo, não é da minha família, mas está dentro do meu núcleo familiar, que é o Júnior. Ele tem uma empresa porque lá em Brasília, em Goiânia, a cultura ainda é um pouquinho diferente, né? Lá ainda é a contabilidade que faz a gestão do condomínio. Não é administradora. Lá não tem muito esse perfil, não, tá mudando agora, mas... E ele tem um Instagram que é o Doutor Condomínio. Que legal. Ele cria conteúdo, ele tem um Jornal do Síndico lá em Brasília. Eu acho que até divulga muito aqui em outros estados também. E ele acrescentou muito e me incentivou muito no início da carreira. E estou aqui por um motivozinho e ele faz parte disso. Ai, que lindo, Então, eu só que agradecer. Honrar também é se conectar, né? Nessas horas a gente tem que puxar lá do fundo do baú, das Honrando nossas a origens, da onde a fonte. gente É quem veio. participou da base, né? Ele vem muito para o Rio, então toda vez que eles vêm, eles fazem questão de me encontrar. Então, assim, são pessoas, é uma família extremamente, amo de paixão. E vão estar sempre no meu coração. Ah, maravilhosa. Então sigam Doutor Condomínio, é isso? Doutor Condomínio. Acho que é Doutor Condomínio, mas depois Doutor eu te passo o Condomínio. arroba, você coloca. A gente coloca aqui. Gente, nem parece que passou já 1 hora de podcast. 1 hora de podcast. Foi Uau. maravilhoso, é sempre muito bom estar com amigas queridas, inteligentes, A loiras. gente que agradece. E que sabem tudo de condomínio. Óbvio que a gente poderia ficar aqui, né, Lari? E a gente horas fica, e mais né? horas. Quem não sabe do off, né? Como a Tem gente os bastidores. fala. Deixa com a gente os bastidores. Tem um after, tem um after. Temos? Temos. O que a gente vai fazer nesse after? Corta, tchau. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Beijos! É tchau mesmo?